Então, fala galera, aqui é o João. Muito bem, nesse vídeo eu vou fazer uma revisão com vocês sobre inflamação crônica. Vamos falar um pouco sobre isso, as principais características, o que envolve as principais células, as principais alterações ali envolvidas. Eu sou estudante de medicina da ESCS e sou enfermeiro formado pela ESCS também. E esse canal aqui é exatamente nesse intuito de trazer conteúdos, né? Aquilo que eu estudo sobre alguns conteúdos dentro dos materiais que eu tenho para servir como uma revisão para mim e também para que possa ajudar vocês aí, todo mundo que estiver precisando estudar sobre esses conteúdos, beleza? Aqui eu vou utilizar um slide que é super fácil de encontrar na internet, então esse slide aqui não é meu, mas ele é totalmente acessível aí, só vocês pegarem, beleza? Desse autor que não sou eu, então eu já deixo claro aqui que esse aqui é um material que não é meu, mas que eu vou usar ele aqui para fazer uma leitura, cafezinho aqui, para fazer uma leitura e fazer uma revisão sobre isso. Então não esquece de comentar, de se inscrever nesse canal, que vocês ajudam muito aí a gente estar crescendo e evoluindo. Lembrando que o nosso foco aqui é se tornar médico de verdade, então vamos estudar direitinho aí tudo que for possível, tudo bem? Então vamos nessa, aqui patologia geral, vamos falar um pouco sobre reparação também, mas eu vou tentar dividir essa aula. Aqui a gente tem um diagrama de eventos do processo inflamatório. Deixa eu só fechar aqui que esses passarinhos ficam fazendo barulho. Aí beleza. Vamos lá. Primeiro a gente tem a injúria, né? Pode ser por o infarto celular, infecção por bactéria, toxinas, esses traumas propriamente ditos, que vão iniciar ali o processo inflamatório. Então vai ter alterações vasculares, vai ter recrutamento de neutrófilos, vai ter os mediadores inflamatórios ali, que se progredir pode se tornar uma inflamação crônica, que envolve angiogênese, infiltração de células mononucleares, fibrose, ou resolver, né? Aqui também pode resolver uma inflamação crônica, aqui a formação de pus, né? Pus que é sempre bactérias mortas, tecido ali morto mesmo e células de defesa também. Tudo junto isso forma pus, né? E, bom, a resolução ali do estímulo que causou o dano, né? A solução ali dos mediadores, das células inflamatórias, né? A resolução disso tudo, o reposicionamento dessas células e a função normal ali daquela região, né? E aqui, ó, o que determina uma inflamação crônica é sempre a persistência da injúria, tá? Mas tem outras causas aí também que a gente vai falar. Então, inflamação crônica, sempre que a gente for falar sobre inflamação crônica, a gente tem que pensar em um aumento da celularidade, né, dos elementos residuais, diante da permanência de um agente ou de um estímulo agressor, né? Então, a diferença de uma inflamação aguda da crônica é exatamente a persistência ali do fator que está estimulando a inflamação, entendeu? Enquanto a aguda ela tem um começo, meio e fim, a crônica ela tem um começo, tem um meio que persiste por conta do começo, entendeu? É sempre aquele diante da permanência ali do que está iniciando a inflamação, e isso pode durar meses e tudo mais. Persistência do agente etiológico no sítio da lesão. Isso aqui são anotações muito boas. Então, quando a inflamação quando a inflamação crônica ocorre na transição, né, de inflamação aguda, quando não consegue resolver uma inflamação aguda, a gente já está pensando em uma inflamação crônica. Ataques recorrentes de inflamação aguda, então a persistência do agente agressor ali pode levar a uma inflamação crônica, como a gente já falou. E diretamente sem evidências de inflamação aguda, né? Quando só percebe-se ali uma inflamação crônica porque vai ter as características específicas dela. Dentre os fenômenos proliferativos da inflamação crônica, a gente tem infiltração por células mononucleares, então com um núcleo só, principalmente os macrófagos, linfócitos, plasmócitos, células mediadoras, né, de inflamação. A gente tem a proliferação de fibroblastos e angioblastos, né, que vão produzir um tecido de granulação. Então tem a formação de uma nova vascularização, além de uma deposição ali por meio dos fibroblastos de um novo tecido, formando esse tecido de granulação aqui. Só que é um processo de longa duração. Então, ao mesmo tempo que ocorre a destruição tecidual, há a tentativa de cura. A gente vai falar de um importante mediador celular, que é o macrófago, em que o macrófago 1 ele vai promover a destruição tecidual, porque ele tem que estar sempre limpando ali a causa do que está causando a inflamação. Mas o 2 ele vai estar tentando recompor. Então essa dinâmica aqui entre o 1 e o 2 vai fazer exatamente isso que ocorre na inflamação crônica. A destruição tecidual é a tentativa de cura.
Então inicia de modo insidioso, então aos poucos, né? E a gente sempre observa se a inflamação crônica como uma resposta de baixa intensidade, mas que dura muito tempo. E ela frequentemente é sintomática justamente porque ela é de baixa intensidade, mas a cronificação dela pode levar a uma série de coisas. Então, por exemplo, infecções persistentes por micro-organismos que apresentam baixa toxicidade, induzem uma reação autoimune, né, pelo mecanismo de hipersensibilidade, coisa que a gente vê em imunologia. Tem um padrão específico, né, por exemplo, uma reação do tipo granulomatose é um tipo de inflamação crônica de determinada doença. Então, tem padrões específicos para diferentes tipos de infecções que são persistentes, né. Aqui a gente tem exposição prolongada a agentes tóxicos, então, que, principalmente aquelas pessoas que mexem com carvão, por exemplo, em minas de carvão, tem-se a doença chamada antracose, em que depósitos de carvão mesmo, de carbono, são colocados ali no tecido pulmonar, no parênquima pulmonar, fazendo com que haja uma inflamação aí pela tentativa do sistema imunológico tentar resolver tudo aquilo ali que está afetando, né? Então, a persistência do agente inflamatório por meio da deposição de carvão ali decorrente de um trabalho. Sobre determinadas condições das doenças autoimunes, em que o próprio sistema imunológico ataca algumas regiões ali, por exemplo, na artrite reumatoide, o tecido cartilaginoso das articulações ele é atacado, entendeu? Causando inflamação ali, levando a dor, diminuição do movimento e tudo mais. E diabetes tipo 1 ali como uma doença metabólica, né? Ok. Isso de caráter autoimune, por isso que é tipo 1. Sobre as características celulares da inflamação crônica, tem-se a presença, né, das células mononucleares, principalmente dos macrófagos. Sempre quando falar de inflamação crônica, tem que lembrar dos macrófagos, principalmente o 1 e o 2, né? A gente vai falar um pouco deles aqui também. Destruição tecidual induzida pelas células, principalmente pelo 1, macrófago 1. Fibroplasia, tecido de granulação, pensar no macrófago 2, tá? Proliferação vascular, angiogênese, neovascularização e fibrose. O tecido é geralmente firme e pálido, e os eventos vasculares são de pouca significância, ao contrário da inflamação aguda, em que a inflamação aguda a gente precisa de uma vasodilatação, há edema. Na inflamação crônica pode ter um tecido mais firme, um pouco mais avermelhado, sim, mas pensando ali em uma resposta a longo prazo, que não necessariamente é grande de uma vez, sim, leva tempo, né? Aqui é uma foto aqui de um animal, sei lá. Então, a figura central da inflamação crônica é sempre o macrófago. Produz mediadores celulares de destruição tecidual e de proliferação vascular. Ele induz a proliferação de fibroblastos e deposição de colágeno. Esse aqui é pelo macrófago 2. Destruição tecidual, macrófago 1. Proliferação vascular também é o 2. A destruição tecidual é uma das principais características da inflamação crônica, exatamente. Quando ativados, os macrófagos secretam importantes mediadores. Destruição tecidual, aqui ó, esse aqui é o macrófago 1. Metabólicos tóxicos ao oxigênio, proteases, fatores quimiotáticos de neutrófilos, fatores de coagulação, óxido nítrico, etc. E o macrófago ativado tipo 2 vai gerar a fibrose. Então tem os fatores de crescimento ali que vão recrutar fibroblastos e tudo mais, vão possibilitar a deposição de colágeno, citocininas fibrogênicas, ou seja, produtoras de fibrina, né, de fibra, para regeneração. Fatores de angiogênese, então, para a formação de uma neovascularização ali naquela região, e colagenase, ser modeladoras, ou seja, o colesterol não. Cara, qual é o nome? O colesterol não, o colágeno, né? Colagenase, exatamente. Ele primeiro começa de uma forma, depois ele vai sendo remodelado até formar, e a gente está falando de uma reparação tecidual, até formar um novo tecido ali, entendeu? Então, vale a pena memorizar esses dois tipos aqui de macrófagos, né, na inflamação crônica. Aí aqui a gente tem uma imagem histológica representando a inflamação crônica. Tem-se os diferentes tipos de inflamação crônica, né, que é inespecífica, composto de células mononucleares associadas a outros tipos celulares. Então, as gingivites, pulpites crônicas, é uma classificação inespecífica de inflamações crônicas. Tem a produtiva ou hiperplásica e proliferante, em que tem um sinal cardinal de tumor, né, um aumento de um volume local, a presença de uma massa tecidual evidente pode levar a essa inflamação crônica produtiva, né?
Hiperplasia indica a proliferação celular, principalmente de fibroblastos e células epiteliais. Então essa aqui é a caracteriza a inflamação crônica. Tem as exudativas purulentas, principalmente ali quando calma aí. Pus, frequentemente. O pus é frequentemente visto em inflamações no osso, principalmente se a origem for infecciosa, como as osteomielites. Exatamente. Sempre quando pensar em pus, exudação, purulenta, você tem que pensar em infecção por bactérias, né? Infecção. Porque no pus ali, o próprio componente do pus envolve bactérias mortas, neutrófilos mortos, em si, os glóbulos brancos no geral. E as granulomatoses, que é um tipo, né, de classificação das inflamações crônicas que envolve ali determinado agente e que macroscopicamente consegue se ver os granulomas, né? Que é como se o sistema imunológico do hospedeiro ali tentasse imobilizar aquele foco de infecção, fazendo pequenos grânulos, impedindo com que a doença se dissemine, né? Aqui, ó. São compostos por macrófagos ou pela fusão das células chamadas células gigantes ou multinucleadas. Células de corpo estranho, em que os núcleos são dispostos aleatoriamente no citoplasma, células de Langerhans, a qual os núcleos tendem a ocupar a periferia e exibem um arranjo incolar. Enfim, esse aqui é só para vocês saberem os tipos de inflamação. Aqui mais imagens, né, histológicas da inflamação. Falando mais sobre a inflamação granulomatosa, que envolve ele faz um estudo ali com os animais, né? E aqui a tuberculose pulmonar, em que se vê essas figuras aqui que indicam ali uma granuloma, certo? Tuberculose no bovino, pulmonar em humanos também forma granulomas, né? E bom, é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre inflamação crônica. Agora eu vou preparar uma ideia sobre uma aula, né, uma revisão sobre reparação tecidual, em que a gente vai falar sobre as fases ali da reparação. Vai falar de diferentes tipos de reparação também, em primeira intenção, em segunda intenção. E acompanhe aí nos próximos vídeos se você quiser saber desse conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha sido bom para vocês. Então lembrem-se disso, sim. Sempre que falar em inflamação crônica, vai pensar em uma inflamação que a princípio não resolve, né? No tempo esperado, como seria uma inflamação aguda, tem-se a persistência ali do agente agressor que está causando a inflamação, está promovendo uma reação do sistema imunológico, seja por persistência ali da infecção ou por trauma, por exemplo, uma lesão por pressão. A gente observa nos pacientes que há permanência a tendência de uma inflamação crônica justamente porque muitas vezes está apoiado no leito, aquele negócio todo. E sempre quando falar em células na inflamação crônica, tem que pensar em macrófagos, linfócitos, mas sendo a principal, assim, os macrófagos mesmo, justamente o 1, que vai promover a destruição tecidual, e o 2, que vai promover a reparação. E na inflamação crônica tem-se tanto a destruição do tecido como a reparação dele concomitantemente acontecendo, justamente pela permanência do agente agressor. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esquece de comentar se acha que faltou alguma coisa, se fez sentido essa sessão de estudo para vocês, e de curtir e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço.